programa anterior, estivemos na Fortaleza de Maputo, a conhecer mais sobre a história que marcou o país. A cidade guarda o seu passado enquanto se transforma no presente. Uma capital moderna e estratégica, onde a vida urbana, a Baía e o seu porto convivem todos os dias e onde há espaço para lazer. E você, já conhece Maputo? E no programa de hoje, a nossa rota será pela Baixa de Maputo e por alguns dos seus pontos mais emblemáticos. Entre as suas ruas e edifícios históricos, a cidade revela a sua identidade única, onde o passado continua vivo no presente. Das paredes da Casa de Ferro ao verde do Jardim Botânico Tunduro. Conheça o melhor da capital moçambicana. Continue connosco. Temos estado em Maputo, a conhecer uma cidade cheia de vida, contrastes e identidade. Vamos falar um pouco de história. A cidade de Maputo, antes da independência, tinha outro nome. Lourenço Marques. Vamos falar um pouco por que ocorreu esta mudança. Quais as principais diferenças encontradas então entre a antiga cidade de Lourenço Marques e a cidade que conhecemos hoje em dia de Maputo, Vidal? A cidade de Lourenço Marques era uma capital colonial portuguesa até 1976, a quando da independência de Moçambique. E a quando da independência de Moçambique, o presidente então da República decidiu, ou de forma consensual, decidiu que passasse a Maputo. Maputo estava dividido em várias áreas. Depois disso, acharam que o nome Maputo, porque essas várias áreas eram como se fossem tribos. Então achou-se que Maputo tinha denominação maior, então a capital passou a ser Maputo. E tinha já determinados centros turísticos ou pontos arquitetônicos que eram considerados históricos, como o mercado municipal, como a estação ferroviária, como a fortaleza e os clubes que já existiam, os restaurantes, como o restaurante Costa Sol. Estes eram os pontos turísticos na altura, o Jardim Tunduro, a Casa de Ferro. Para entender melhor esta mudança no país, seguimos até a Baixa de Maputo. O marco desta mudança é a Praça da Independência, onde se encontra a estátua do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel. Uma figura muito querida para os moçambicanos, pois foi um dos principais líderes da luta pela independência do domínio colonial português. O seu papel foi fundamental pela independência nacional em 1975. E antes da independência? Antes da independência, esta praça já se encontrava aqui, apenas tinha outro nome. Não se chamava Praça da Independência, pois ainda não tinha ocorrido, mas chamava-se Praça de Mãozinho de Albuquerque, em homenagem a um governador colonial, que também cá estava a sua estátua.
Depois da independência, a sua estátua foi retirada e colocada na fortaleza de Maputo e substituída pela estátua que ainda hoje vemos em dia, Samora Machel. Conforme falou a Ina, nós estamos aqui, por trás de mim tem um parque do município, que é um dos maiores edifícios emblemáticos, históricos da cidade de Maputo. Do meu lado esquerdo, podemos visualizar a igreja, a sede da Igreja Católica em Moçambique, a Catedral, que é também um sítio histórico, um edifício turístico. Construída entre os anos 30 e 40, destaca-se pela sua arquitetura simples e moderna. Curiosamente, foi considerada na altura uma das igrejas mais modernas de África. Do outro lado temos a Rádio Moçambique, que é a sede da estação da rádio. E deste lado nós temos o Tribunal Administrativo. Portanto, esta é uma das maiores praças que agrega vários edifícios históricos, vários edifícios turísticos. Mais à frente ali temos o Centro Cultural Moçambicano, que é o local onde o país, que é a França e Moçambique, comungaram estabelecer um local de exposição cultural da arte moçambicana. Ao longo dos anos, este espaço tem acolhido exposições, eventos e iniciativas que dão visibilidade a artistas moçambicanos e ao património cultural nacional. Nós estamos aqui no Centro Cultural Moçambicano. É um acordo entre o governo moçambicano e o governo português que possibilitou estabelecer esse centro cultural. É o maior centro de promoção da cultura moçambicana, promoção da arte, promoção da música moçambicana. Conforme podemos ver, aqui também se promove a cultura francesa. Então, neste caso, temos um exemplo deste elefante, majestoso elefante, que é o símbolo, não é, da promoção da arte, quer dizer, é um elefante artístico. Este elefante foi feito por senhoras moçambicanas numa província do país e depois o elefante tem um fim que é ir para a França para uma exposição. Estamos cheios de fome e decidimos fazer aqui uma pausa perto da Praça da Independência, num restaurante que nos foi aconselhado chamado Delícias do Norte. Mas nós, para contrariar, pedimos um prato não do Norte, mas do Centro, que foi um franguinho, assim com uma receita especial. Qual é esta receita? Você sabe? É o famoso frango à zambesiana, que é uma referência de prato em Moçambique, não é? O frango à zambesiana e a mucapata, não é? Esse é um prato delicioso. Mucapata é este aqui que mucapata, você tem sim, aqui. é este que tem aqui, amarelinho, não é? Feito de feijão moloco e arroz, é interessadíssimo, não é? E isso é sempre bom acompanhar com frango à zambesiana. E este frango não se faz no norte de Moçambique? É assim, no geral agora, por ser um prato de referência, Já sei. todo Moçambique faz, não é? Mas o prato tipicamente é da Zambésia, daí o nome frango à zambesiana.
que é que o molho tem assim de especial, você sabe? É um condimento especial que ninguém dá o segredo, só os cozinheiros é que sabem, mas a base é coco, não é? Não sei como é que preparam o coco, mas só sei que fica bom. Cheira a coco. Ainda não provei o frango, mas sinto aqui. Sim, cheira a coco, sim, porque a base é coco, não sei qual é o segredo, eu só sei que é bom. É bom e este cheirinho aqui não engana ninguém. Não engana ninguém, não engana ninguém. Qual é o nome? Mucapata. Mucapata, que é feijão com arroz. Muloco, sim, feijão muloco com arroz. Foi-nos revelado o segredo do molho do frango. Este molho leva leite de coco e um pouco de alho. E para você que só chegou agora, a nossa rota de hoje é pela Baixa de Maputo e por alguns dos seus pontos mais emblemáticos. Entre as suas ruas e edifícios históricos, a cidade revela a sua identidade única, onde o passado e o presente se cruzam todos os dias. Quer conhecer mais sobre a capital moçambicana? Continue connosco, pois ainda há muito mais por descobrir. Em Maputo existe uma casa bastante curiosa. Depois da Praça da Independência, basta caminhar 200 metros para chegar até um outro ponto turístico da cidade. É uma casa feita completamente de ferro. O que é que faz uma casa de ferro a meio de uma capital de um país? Bom, a Casa de Ferro é um dos monumentos, um dos feitos históricos da cidade de Maputo. É a Casa de Ferro porque foi edificada totalmente com material de ferro. Ela foi construída na Bélgica, depois transportada em peças para a cidade, não é? Na altura, antes da cidade de Maputo, em 1892. O objetivo central no início era para ser uma casa emblemática, sim, do governador na altura. Mas depois, por causa das questões climáticas, é ferro e achou-se que é melhor não. Inicialmente estava na Avenida Jusina Machel, mas depois transportou-se para esta zona a condizer também com o Jardim Tunduro. Essa casa já viajou bastante, Vidal. Da Bélgica, depois veio aqui para um sítio. Sim, ela vem com esse objetivo. O governador local, na altura, queria ter uma casa com um material especializado, com um material diferente, tudo rústico, não é? Mas por questões climáticas, claro, depois não deu. Ele preferiu optar por outras opções, por outro material. Porque em Moçambique faz imenso calor, que não é o caso de hoje, infelizmente, mas a maior parte do ano os dias são muito quentes. Sim. Então estar ali numa casa feita de ferro não é muito agradável. Não é muito agradável, não seria confortável. Mas é algo muito interessante e quando você visitar a Casa de Ferro, imagine que aquilo era para ser a casa do governador. Já não é, mas era para ser. Ou seja, nós estamos a ver uma casa, algo muito diferente do normal, não é? Uma casa diferente que tem aqui em Maputo e que você pode visitar e que tem coisas bastante interessantes. E hoje em dia até serve como património cultural turístico. É um local suscetível de muita visita turística, até porque lá dentro é aproveitado para fazer exposições culturais. Mesmo neste momento tem uma exposição de quadros, de artes que refletem a cultura moçambicana.
montada peça por peça, a Casa de Ferro é um exemplo raro da arquitetura metálica importada para a África no século XIX. Hoje é vista como uma peça singular do património da cidade, despertando curiosidade tanto pela sua construção como pela sua história pouco convencional. Um edifício que, mesmo sem nunca ter sido plenamente habitado como previsto, tornou-se um dos ícones mais conhecidos de Maputo, onde cada sala conta uma história, das marcas do tempo gravadas no ferro às exposições que hoje dão nova vida ao edifício. É uma casa bastante interessante porque tudo o que nós vemos aqui à volta é de ferro, até o som é diferente. É uma casa que já teve bastante fins, que já passou por várias alterações, entretanto, hoje em dia é um sítio bastante emblemático da cidade que recebe bastante visitas. E já viu o que era o presidente viver aqui? Porque antes essa era a intenção, era o presidente vir para aqui, ser a casa do presidente. Portanto, podemos imaginar aqui, não é, que isto podia ser a casa do presidente e eu estou aqui a andar pela sua sala de reuniões. Só que hoje em dia faz parte da cultura, onde promovem a arte moçambicana e aqui tem vários quadros de arte à venda e também em exposição. Em frente a este edifício icónico, fica outro lugar que merece atenção. Como curiosidade, mesmo muito perto da Praça da Independência, onde está a estátua de Samora Machel, encontra-se outra estátua do presidente moçambicano Samora Machel, não muito longe da Praça da Independência. Estamos a falar de cerca de 300 metros ou nem isso. Esta estátua já foi edificada em frente ao Jardim Botânico Tonduru e também ao lado mesmo podemos ver a Casa de Ferro, que até conseguimos ver daqui. É muito interessante. Duas estátuas da mesma pessoa, quase na mesma rua. Foi a primeira estátua a ser construída em homenagem ao presidente Samora Machel, não é? A simbolizar a avenida com o mesmo nome, não é? E a diferença entre esta foi para simbolizar e denominar a Avenida Samora Machel, a primeira homenagem ao presidente, e a outra maior está na Praça da Independência, foi para simbolizar ao nível nacional. Ou seja, em Moçambique, cada capital provincial tem a estátua do presidente Samora Machel. Apresento-vos o Jardim Botânico Tonduru, o pulmão verde da cidade de Maputo, que foi inaugurado ainda em 1885. Acabámos de passar pelo arco da entrada, que está ali devido ao aniversário da morte do navegador Vasco da Gama em estilo neo-manuelino. Isto porque antes da independência este jardim não se chamava Jardim Botânico Tonduru,
mas sim chamava-se Jardim Municipal Vasco da Gama, em honra a este navegador português tão conhecido. Este jardim é mesmo muito bonito, cheio de vida exótica, plantas exóticas, animais também, tranquilidade, e nós vamos conhecê-lo. Após alguns anos de requalificação, o jardim reabriu ao público em 2015, devolvendo à cidade de Maputo um dos seus maiores tesouros verdes. Aqui no jardim temos uma curiosidade, pois existe uma história que em Paris, capital de França, houve um senhor que decidiu oferecer assim 52 fontes espalhadas pela cidade, e a curiosidade é que aqui neste jardim de Maputo nós vemos exatamente uma cópia destes exemplares que o Sr. Wallace ofereceu, e por isso até chama-se a fonte de Wallace. Nós vemos aqui 4 figuras femininas retratadas por deusas que suportam uma cúpula. Em homenagem à fonte, este canto do jardim recebeu o nome Pátio das Quatro Deusas. O jardim esconde ainda um recanto bastante particular. Este é um momento de tensão. Não tem piada. Nós estamos no Santuário dos Morcegos. Não é só um nome bonito. Em cima de nós estão árvores cheias com estes animais. Eles fazem barulho, eles voam, eles são muitos, o cheiro é intenso e eu vou-me embora daqui antes que eles se lembrem de vir para cima de mim. A sua presença não é um acaso. Ajudam na polinização das plantas e controlam pragas ao alimentarem-se de mosquitos e insetos, contribuindo para o equilíbrio natural e a saúde ambiental da cidade. No próximo programa A Rota, vamos continuar pelas ruas de Maputo, a conhecer locais de referência que testemunham a história do país, como a Praça dos Trabalhadores e os caminhos de ferro de Moçambique. Uma viagem pelo coração da cidade e pelos aromas e sabores do seu dia a dia. Não perca!